Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Fala, meus queridos jovens, estamos aqui no podcast do Instituto Vou Te Dizer, podcast do Instituto PG. Nosso convidado de hoje é ele, o Fábio Piros, assistente do diretor da área Brasil do SEI, pai de 2 filhos, a Isabela e o André, marido da Ludmila. Ele tem 22 anos de experiência no sistema educacional da igreja. Ele serviu como bispo, como conselheiro de presidente de estaca, como conselheiro do presidente de ramo do CTM Brasil, e ele é graduado em ciência da computação, pós-graduado em tecnologia educacional, e ele foi o primeiro diretor da sede aqui do Instituto de Ponta Grossa. Verdade. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser uma experiência bacana poder conversar um pouquinho. Que bom. Fábio, para a gente começar, ano passado ele fez 50 anos, né, o sistema educacional da igreja. Você aí tem 22 anos desses 50. Eu não tinha pensado nisso. Quase a metade. E o que você viu de diferença, né, de mudanças que aconteceram nesse tempo? Olha, muita coisa mudou. Acho que eu posso dizer para vocês aqui, né, para você, que o objetivo continua o mesmo. O objetivo sempre foi convidar as pessoas a se aproximar do Salvador Jesus Cristo. Isso não muda. Sempre foi o mesmo. Mas aqui é o que a gente está fazendo agora, né? Isso mudou. A aproximação, os canais de comunicação, as ferramentas que estão sendo utilizadas, a forma como a gente estudava as escrituras mudou, tudo isso mudou. Antigamente, para você poder estudar as escrituras, você tinha que pegar uma mesa que nem essa, abrir vários manuais e falar, agora eu vou estudar. Era assim. Sim. Hoje não. Está aqui, ó. Na palma da mão. E a igreja, né, no caso os seminários e institutos, acompanhou essa evolução. Hoje a gente tem a oportunidade de ter aulas virtuais, a gente tem a oportunidade de participar de um podcast, as redes sociais sendo utilizadas, né, também para divulgação e também para eventos, aulas, devocionais, então tudo isso mudou. Porém, o propósito continua o mesmo. Isso que é bacana, né? A gente vê que a igreja ela é viva, né? É viva por quê? Porque ela está em constante mudança, mas o foco sempre foi o mesmo. É sempre aproximar as pessoas do Salvador Jesus Cristo. E puxando um gancho aí nessa mudança, né, do modo como é feito as coisas, mas sem mudar o propósito, recentemente o objetivo principal do Seminário Instituto ele foi mudado, né? Antes era entender e confiar nos ensinamentos e na expiação de Jesus Cristo. Agora é aprofundar na conversão deles em Cristo. E qual que é a diferença entre apenas entender e confiar e aprofundar a conversão em Jesus Cristo? É uma excelente pergunta. Eu tive a oportunidade de ponderar um pouco a respeito dessa mudança. Nós tivemos recentemente um treinamento a respeito disso, né? E eu fiquei pensando, porque por muitos e muitos anos nós debatemos, né? Nós falamos a respeito do objetivo, de entender e confiar. Só que agora é aprofundar o seu relacionamento com o Salvador. Eu penso que uma das mudanças que a gente percebe nessa pequena alteração que aconteceu no objetivo é você é responsável por esse relacionamento. É diferente de alguém ter que te ensinar a entender quem é o Salvador, que tem que te ajudar a confiar no Salvador. Entende? Tem uma leve diferença ali. A diferença é que, então, se eu quero entender, eu preciso ter um professor para poder me conduzir. Continua, né, nós precisamos ter os nossos professores, é claro, com certeza precisamos deles. Mas confiar no Salvador envolve que você tem que significa que você tem que se envolver plenamente no processo. Você tem que se dar 100% de si no processo. E aí então a conversão ela acontece. Por quê? Porque é uma ação. Você tem que agir para acontecer conversão. Não existe conversão terceirizada. Entende?
Por isso que o objetivo do Seminário de Instituto houve essa mudança. Na verdade, todos estão sendo convidados a agir e agora, mais do que nunca, se aproximar de Jesus Cristo. Entendi. Nessa parte de se aprofundar, né, envolve muito a questão da expiação, a questão do arrependimento em si. Sim. Né? Somos instruídos que devemos nos arrepender diariamente. Sim. O profeta recentemente, nas conferências, vem falando isso. O arrependimento ele é diário. E muitos jovens, né, da minha idade, seus 20 e poucos anos, eles acabam cometendo pecados. Né? A gente está num mundo onde o pecado ele passou a ser normal, né, lá fora da igreja. Mas aqui dentro da igreja a gente aprende que precisamos viver os padrões. Por mais que o mundo queira mudá-los, nós devemos mantê-los como é ensinado dentro da igreja. E como que o Instituto, quais são as ferramentas que o Instituto tem para ajudar esses jovens que acabaram se afastando do caminho, que acabaram pecando e talvez por vergonha, né, eles não estão vindo ou estão meio afastados. Quais são as ferramentas que o Instituto tem para ajudar esse jovem? Olha, a melhor resposta que eu posso dar é frequentar. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender, né? Você falou para nós aqui, né, que alguns jovens da nossa geração, né, eles cometeram algum pecado. Sim, faz parte do processo dessa vida a gente cometer erros. Não estou banalizando o pecado de maneira alguma, né? Não é isso. Mas quando a gente entende o plano de salvação e o preço que foi pago para que você pudesse ter a oportunidade de voltar à presença de Deus, você começa a entender um pouco mais claramente que o Senhor está muito mais preocupado com quem você está se tornando nesse processo de, tudo bem, eu estou tentando me aproximar do Salvador Jesus Cristo, de ter experiências de conversão com Ele, e eu vou cometer erros. Lógico que você vai cometer erros. E quanto mais rápido você buscar voltar à presença dEle, voltar a ter um relacionamento com Ele, melhor. Então, uma coisa que eu posso dizer para um jovem que cometeu algum erro, que ele se afastou do Senhor, ou que ele está com vergonha de voltar para a igreja, venha, esteja aqui, aqui é seu lugar. Você não vai encontrar fora do convívio dos membros da igreja, dos santos ali, né, das pessoas da igreja mesmo, você não vai encontrar esse convívio fora. Sempre vai ficar faltando algo. Entende? Então, o conselho que eu posso deixar para um jovem é que frequente o Instituto. Faça daqui a sua casa. Ah, mas eu não sou o perfil. Uma vez, eu compartilhava, tá? Uma vez um jovem, eu fui visitar um jovem muitos anos atrás e ficou marcado para mim algo. Ele virou para mim e falou assim, olha, Fábio, eu gosto muito do Instituto, eu gosto muito de estar lá, mas eu não tenho perfil de membro da igreja. E aquilo me assustou, eu falei, como assim você não tem perfil de membro da igreja? Eu não sabia que tinha currículo para ser membro da igreja. Como assim? Porque eu faço algumas coisas erradas. Eu falei, tá, e? Significa então que você não pode estudar as escrituras? Que você não pode estar com a gente? Que a gente não pode aprender com você? E que você não pode ter experiências espirituais? O Senhor, ele te quer tanto próximo dele que ele pagou o preço. Então, o conselho que eu deixo, né, e a dica que eu daria para esse, se fosse meu filho, meu amigo, um jovem que estiver afastado, frequenta. Ah, mas só frequenta. E você vai ter grandes experiências ao estudar e conhecer melhor o Salvador. Infelizmente, às vezes a gente tem uma visão muito deturpada de quem é Jesus Cristo. Uma das escrituras que eu posso compartilhar para nós que pode ajudar, a mulher na fonte de Jacó, era uma samaritana. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Isso é fato. Questão cultural da época. E essa samaritana, então, era meio-dia, diz lá em João capítulo 4, que ela vai buscar água.
Eu não sei como que tá aqui em Ponta Grossa, mas em São Paulo tá fazendo um calor de matar. Aqui tá chovendo bastante. Não, no final da tarde chove pra caramba também em São Paulo, vocês estão vendo na TV. Mas essa mulher, ela ia procurar buscar água ao meio-dia. Diz na Escritura que Salvador Jesus Cristo para nessa fonte ao meio-dia. Meio-dia é o sol mais quente que tem. E nós estamos falando de um lugar deserto, muito quente. Por quê? Porque a vida que ela vivia não estava de acordo com o que era aceito pela sociedade da época. Era uma mulher que já estava no seu 5º relacionamento conjugal. E atualmente ela vivia com um homem que não era o marido dela. Eles não eram casados. Então ela fazia de tudo para não se relacionar com as outras mulheres. Era mal vista da cidade. E aí então, no capítulo 4 de João, o Salvador Jesus Cristo, ele dá uma lição para nós de como tratar as pessoas que estão querendo se aproximar dele. Ele pede água e ela vira para ele e fala: olha, você judeu pede para mim uma samaritana? Você não sabe que a gente não se conversa? Samaritano e judeus não conversam. E aí então ele responde: se você soubesse quem te pede, dá-me de beber, você daria, porque a água que eu tenho para te dar é água viva, que vai te trazer a vida eterna. E ela não entende a mensagem. Então ela vira e fala: ó, senhor, o poço é fundo, você não tem como tirar água. Ele falou: olha, vai e chama teu marido. E aí ele responde, ela responde: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, você já teve 5, e o que você tem hoje não é teu marido. Aí ela falou: opa, vejo que é profeta. Né? Ela se assusta, fala: nossa, mas espera aí, vejo que é profeta. E aí então começa esse relacionamento entre a samaritana e o Salvador. E quando a gente continua estudando, eu não vou dar, né? Porque senão vai virar uma aula, o podcast virar aula do Instituto. Aula do Instituto. Mas quando ele continua discorrendo ali, ele deixa claro para ela o seguinte, porque ela achava assim: eu não posso adorar a Deus sendo samaritano e vivendo da maneira que eu estou e aonde eu estou. E aí ele ensina para ela: você não entendeu. Não é o lugar, ou a condição que você está hoje pode ser mudada, mas é com quem você tem que se relacionar. Quando ela entende isso, fala: então eu estou esperando pelo Messias, porque ele vai me ensinar. Ele fala: sou eu mesmo, eu estou aqui, eu vim aqui te ensinar. E aí você vê a diferença. Quando ela tem experiência com o Salvador Jesus Cristo, e ela entende que ela pode ter, independente da situação anterior da vida dela, das coisas que ela cometeu, mais uma vez, o Senhor não estava perdoando o pecado dela, ela tinha que passar pelo processo do arrependimento. Porque o Senhor quer que a pessoa, né, que cada um de nós possamos ser limpos dos nossos pecados. Isso faz parte do sacrifício expiatório. Mas quando ela entende que não tem nada a ver com situações, mas com quem você se relaciona, que é com ele, ela se tornou uma missionária. Fala então nas Escrituras que ela se converte, e aí a partir desse momento ela começa a pregar o Evangelho e converte vários outros samaritanos. Por quê? Porque eu sei que eu posso ter um relacionamento com Cristo, mesmo não vivendo em Jerusalém, mesmo não tendo uma situação como socialmente seria aceita, independente de todas as situações, eu ainda posso ter um relacionamento com ele. E é interessante isso que você comentou, né? Que após ela ter vivido essa experiência, ela saiu pregar o Evangelho, né? Sim. Ela saiu mostrar para as outras pessoas que há possibilidade de você mudar, de você se converter. Que o erro o erro que ela cometia ali e tal, não definia quem ela era, né? E a mesma coisa hoje. Eu até gostaria que você compartilhasse talvez alguma experiência aí de algum jovem que você teve. Você foi bispo, conselheiro presidente, então você deve ter acompanhado muito a vida dos jovens. Sim. E teve algum jovem específico que você viu essa mudança acontecer na vida dele, onde ele realmente aprofundou a conversão em Jesus Cristo e colocou a expiação na vida dele e teve essa mudança de coração? Sim, sim. Me vem aqui uma experiência de uma moça que era missionária retornada, uma excelente pessoa, maravilhosa, servia todo mundo, daí de repente ela teve alguns relacionamentos, né,
teve um relacionamento com um rapaz que foi muito nocivo para ela, emocional e espiritualmente falando. A tal ponto que ela acabou se afastando, de todo mundo, não foi só da igreja, entende? E nós tínhamos, quando eu falo nós, eu e minha esposa, nós tínhamos um excelente relacionamento, vivia na nossa casa, a gente sempre estava juntos, né? Tentando ajudá-la, porque, enfim, tinha esse relacionamento muito próximo, né? Sempre frequentava a nossa casa. E eu lembro que aí ela tomou uma decisão, olha, eu vou me afastar da igreja, e um dia ela foi comunicar com a gente, falou, olha, eu queria só de avisar vocês que a partir de tal dia eu não vou mais na igreja. Aí eu falei, tá, você deixou um memorando para nós, como que é? A gente tem que assinar alguma coisa, né? E ela olhou para mim e para minha esposa e falou assim, não, eu só quero comunicar que é isso, vai ser assim. Eu falei, tá bom. A gente pode continuar tendo relacionamento, né, como amigos? Não pode. Até que chegou um ponto na vida dela que ela se afastou tanto que ela estava tendo uma vida muito diferente do que ela havia sido criada na igreja. Muito, muito. E eu lembro que uma vez a gente foi até a casa dela e aí eu conversei um pouquinho com ela, ele virou e falou assim, olha, Fábio, você sabe que eu não estou vivendo mais os mandamentos, né? Eu não estou querendo nesse momento. Eu falei, tá, tudo bem, eu respeito, é uma decisão sua, né? E aí ela virou para mim e falou assim, você vai se afastar de mim também? Eu falei, por que eu deveria? Você respeita a nossa forma de viver o Evangelho? Sim. Você vai respeitar dentro da nossa casa a forma como nós vivemos? Eu falei, sim. Então por que você não pode frequentar a minha casa? Por que a gente tem que cortar esse relacionamento? E aí ela falou, é verdade, não tem nada a ver, né? Eu falei, não, acho que não tem nada a ver o que você está fazendo. E aí depois de um tempo, ela virou para mim e falou, olha, eu estou cansada de viver da forma como eu estou vivendo. Eu não estou encontrando alegria fora. Só que eu não sei como voltar. Eu não tenho força para voltar para a igreja. E aí, então, foi uma experiência muito legal, né? A partir daquele momento, eu entendi um pouquinho melhor que o Salvador Jesus Cristo, ele quer que a gente tenha um relacionamento individual com Ele, não coletivamente. A gente vai para a igreja para ter experiências coletivas, tomar um sacramento, uma experiência coletiva, né? Mas é individual também. Entende? Nós temos a aula do Instituto, que é uma experiência coletiva, mas o Espírito fala individualmente com cada um de nós. E eu virei para ela, né, nessa conversa que a gente estava tendo, e falei assim, olha, você não entendeu uma coisa. Você tem que equilibrar a sua vida com a vida, com os ensinamentos de Cristo, ou alinhar a sua vida com a de Cristo. Eu lembro que eu fiz assim, ó, tua vida está aqui, Salvador está aqui, vocês têm que se alinhar. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Abre o jogo. Abre seu coração com Ele. Fala para Ele. E Ele vai te ajudar. E aí, isso que foi legal. Ver a transformação de alguém que verdadeiramente virou e falou, abriu o coração e falou, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar não para a igreja. Eu quero voltar a ter um relacionamento contigo. E aí sim eu vou ter força para voltar para a igreja. Uma das coisas, sabe o que ajudou ela demais, e depois ela compartilhou, ela voltou a frequentar o Instituto. Quando ela volta a frequentar o Instituto, ela começou a sentir mais força de estudar as Escrituras em casa, de fazer as orações com mais sinceridade. Porque ela mesma dizia, eu não me sinto julgada aqui. Parece que aqui é meio que a Suíça. Ela dizia, aqui é a Suíça, sabe? Parece um território neutro, né? O senhor, ela falou assim, parece que aqui no Instituto eu posso Me sentir à vontade. né? Eu posso me sentir à vontade. Né? E aí chegou um dia que ela falou assim, eu preciso voltar a tomar o sacramento. O que eu preciso fazer? Você tem que conversar com o seu bispo. E ela foi. Hoje bem, a história tem um final feliz, né? Ela voltou, tá feliz, né? Enfim, tá firme na igreja de novo. Mas mais importante do que estar firme na igreja
ela hoje tem um relacionamento próximo com o Salvador Jesus Cristo. E eu lembro que uma das coisas que ela falou para mim, depois de todo esse processo, ela falou assim: hoje eu entendo melhor a expiação. E eu entendo que a expiação é muito mais do que só para cobrir o pecado. É muito mais do que isso. É para tudo na vida. Então, Fábio, baseado em tudo isso que a gente conversou, né? Hoje tem muitos jovens de idade do Instituto que estão nos assistindo, provavelmente, mas não estão frequentando o Instituto. Por algum motivo, estão faltando, né? Inclusive, hoje, né, sábado, é a segunda aula do ano. Uhum. E para que nas próximas aulas, né, no próximo sábado, esse jovem possa se sentir mais animado para vir, você gostaria de dizer algumas palavras para ele? Claro, com certeza. Venha. Acho que isso é o mais importante. Venha. Sai de casa. Olha, vou te perguntar uma coisa. Você já saiu e foi para alguma atividade na igreja que você falou assim: ai, mas tem que ir mesmo? Já ou não? Então, antes de ir, sim. Sim. E depois? E depois eu botei, nossa, por que acabou? Poxa. Não é engraçado? É engraçado, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque parece que toda vez que a gente vai fazer algo que vai nos aproximar do Senhor, vem esse desafio. Desânimo. Vem o desânimo. E está nas Escrituras. Por exemplo, se você vai lá em Joseph Smith História, quando ele, o jovem, né, Joseph, toma a decisão de começar a oração, começa a oposição. Mas imagina só se ele desiste. Ele fala assim: ah não, então é melhor não fazer. Não vou nem fazer. A gente não estava aqui gravando esse podcast, né? Olha só. Não tinha evangelho restaurado. Não tinha evangelho restaurado. Então, as palavras que eu posso deixar venha para o Instituto. Não é da geração de vocês, mas tem um sabão em pó Omo. Pode fazer merchan não, né? Patrocinar. Não. Vocês podem monetizar o canal depois. Mas há muitos anos atrás, quando eu era criança, existia um negócio, um comercial que a Omo fazia, que era o desafio Omo, 7 dias. Se ele não limpar melhor a sua roupa, nós devolvemos seu dinheiro. Era esse o desafio Omo. Então o desafio que eu deixo é: frequenta um mês as aulas do Instituto. Se você não se sentir melhor, se você não tiver experiências espirituais, se você não fizer amigos, ou se você não voltar para casa melhor do que você foi, você pode falar para mim assim: ó, eu assisti o podcast lá, o Fábio falou, e não deu nada certo, foi muito ruim, hein? Você pode me mandar uma mensagem aí depois nos comentários do vídeo, tá bom? Mas não vai acontecer, sabe por quê? Porque nós estamos falando das Escrituras. Você vai ter uma experiência, vai ser muito bom. Isso. E igual você comentou ali, né, na oposição de Joseph Smith, isso é em tudo na vida. Se você for pensar que é só na hora de levantar cedo para ir na igreja, se é só na hora de vir no Instituto no sábado de noite, você vai se enganar, porque é para trabalhar, é para fazer uma faculdade, é para ler um livro, qualquer coisa que você vai fazer, vai entrar no relacionamento, é a mesma coisa. Primeiro vai vir a oposição, para depois vir o ânimo, né? A vontade realmente de estar motivado ali. A minha avó sempre dizia: antes da devoção vem a obrigação. Então, antes de você realmente desfrutar daquele momento bom, vai vir algo para te desanimar, para te fazer não ir ao instituto, não ir à igreja. Verdade, verdade. E sabe o que é o legal que você disse agora? Posso compartilhar um outro ponto? Pode. Jesus Cristo chamou os apóstolos, antes de eles serem apóstolos, eles foram chamados de discípulos. A palavra discípulo vem de disciplina. Então, quando você desenvolve a disciplina de fazer essas coisas, hoje é o horário do instituto. Mas eu não gostaria, mas eu tenho a disciplina para. Mas hoje, mas está chovendo, eu vou na igreja, não vou na igreja amanhã. Não, mas eu tenho a disciplina, por quê? Porque eu tenho que ir lá tomar o sacramento, eu vou ter uma experiência, ficar para as aulas. Você está se tornando, por causa dessa disciplina que você está desenvolvendo, um discípulo de Cristo. A partir do momento que você alcançou esse nível de discípulo de Cristo, eu vou ser chamado apóstolo? Acho que não é o caso. Mas é mais do que isso. Chega um momento que em João,
no finalzinho ali, dos momentos finais da vida de Jesus Cristo, ele fala: não vou chamar vocês mais de discípulos, nem de servos, mas de meus amigos. E eu não sei vocês, mas os meus amigos podem me ligar a hora que for. Eu posso estar cansado, eu posso estar com sono, eu posso estar sem grana, mas eu vou lá ajudar. Esse é o Entende? verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro amigo. Amigo é isso. Então, percebe? Então, se você ainda não desenvolveu essa disciplina, desenvolva. Por quê? Para me tornar discípulo. Porque depois você está se tornando amigo de Jesus Cristo. Quem não quer ter Jesus Cristo como seu amigo, né? Ou, Vou ali, tô precisando de alguma coisa. Pô, faz uma oração e o Senhor atende. não é? Mas para isso a gente precisa antes fazer a obrigação, né? Como minha avó dizia, faz a obrigação, depois vem a benção. Verdade. E muito obrigado então, Fábio, por você estar aqui nesse podcast, nos prestigiando com o seu conhecimento do Evangelho, das Escrituras em especial. E para finalizar, gostaria de deixar uma palavrinha aí para os nossos jovens. Claro! Frequente o Instituto, meus amigos, é muito bom. Eu sou suspeito para falar. E é muito engraçado, né? Eu estou aqui depois de 8 anos, voltei para o Instituto Ponta Grossa, vieram muitas memórias, muita gente cresceu, mas as palavras que eu posso deixar para vocês é: frequente o Instituto. Vocês vão fazer grandes amigos, vão ter grandes experiências e vocês vão ter muita história boa para contar. É tão gostoso a gente poder encontrar os amigos de... Eu tenho a oportunidade de encontrar vários amigos da minha época de instituto. E é gostoso ver que passa 10 anos, 15 anos e a gente está ali, ó, Sim, juntos. Isso é muito bom. Fazer verdadeiramente grandes amigos. Isso é é muito isso bom. que o Evangelho nos proporciona, né? É. Obrigado, então, Fábio. Se inscreva no canal, dê o joinha e nos siga. E curte e compartilha. Curte e compartilha. Vou te dizer, o podcast do Instituto PG.